A paz do Senhor, amados. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para aquele nosso devocional diário, não é verdade? Uma palavra da parte do nosso Deus para os nossos corações. Eu já quero agradecer a presença de vocês e pedir aqueles que são novos aqui no canal, que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam. É de graça, não custa nada. Curte, comente, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que sair e o YouTube assim possa enviar para mais pessoas. Amém? E nós hoje vamos dar continuidade à história de Jó. Já está chegando ao final e hoje o vídeo vai falar sobre a defesa final de Jó. Ele vai fazer a sua defesa final. Depois da defesa final de Jó, temos a fala de um outro amigo que a Bíblia não tinha citado ele até o presente momento. Vai começar a falar agora. E depois nós vamos ver a resposta de Deus. No final já do livro. E hoje nós vamos ler a defesa final de Jó. São os capítulos do 29 ao 31. Então eu tirei algumas partes para ler. Não dá para ler tudo que é muito comprido. E nós vamos falar sobre ele hoje. Amém? Então vamos começar. Defesa final de Jó. Nós vimos que tivemos 3 diálogos, que Jó conversava, os amigos, Elifaz, Bildade, Zofar. Depois Jó respondia. E agora nenhum mais vai falar, já acabaram-se os diálogos deles. Quem vai falar agora é Jó, defesa final dele. Como eu falei, próximo vídeo a gente vai ver um outro amigo, que a Bíblia ainda não tinha citado seu nome. Capítulo 29 diz assim, a defesa final de Jó. Jó continuou sua fala dizendo: "Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corria rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca." Glória a Deus. E vamos continuar mais um pouquinho. "O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles." Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Se os irmãos estiverem ouvindo barulho, é aquele probleminha. Os meus vizinhos eles estão conversando aqui na casa da frente e, vez por outra, passa um carro aqui na porta. Então nós lemos o capítulo 29 do versículo 1 até o versículo 17. Vamos pular um pouquinho para frente e vamos ler o versículo 21, que diz assim, a partir do versículo 21. "Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam. E a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como um chefe e vivia como um rei, entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam." Capítulo 30, versículo 1. "Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu." Versículo 9 em diante. "Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam. Fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir
no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso, sacudiram de si o freio diante de mim. Jó se lamentando. Nós vamos pular agora para o versículo 16. Que Jó fala que Deus foi cruel com ele. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Vamos então, lemos até o 21, versículo 21. Vamos ler o versículo 27, que ele diz que clama por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Aleluia. Nós vemos a tristeza, né? O sofrimento de Jó, o quanto era pesado para ele. E aqui ele faz ele diz, né? Como ele está se sentindo, o que ele está passando, o que ele está vivendo. Vamos ler agora o capítulo 31, começando do versículo 4. Diz assim: Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Glória a Deus. O ser humano chega ao ponto de pedir para Deus pesá-lo em uma balança. Em outras versões fala balança fiel. Aqui fala balança justa. A tradução que eu estou usando é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. É porque a pessoa tem segurança no que está falando. Apesar de estar falando, aqui ele já começa a falar contra Deus. Deus me oprimiu, Deus está me maltratando. Mas ele disse, se Deus me pesasse balança fiel, conheceria a minha integridade. Mas vamos continuar. Lemos então capítulo 31, versículo do 4 ao versículo 6. E agora vamos ler versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: Se não reconheci o direito do meu servo, da minha serva, ele diz, o título diz, sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então o que faria eu, quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Ou seja, se eu enganasse meu servo e a minha serva, o que seria de mim quando Deus se levantasse contra mim no tribunal? Não é o mesmo Deus que me criou no ventre da minha mãe, os criou? Amém. A gente leu até o versículo 15 do capítulo 31. E vamos ler versículo 24 ao versículo 28, que diz assim. O título é Nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia. Se me alegrei por ser grande, a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Aleluia. Lemos então do versículo 24 ao versículo 28 do capítulo 31. E vamos ler uma parte final agora, versículo 35 ao 40. É a parte final do capítulo. Que ele fala, eis aqui a minha defesa, já no finalzinho, né? Diz assim, quem dera que eu tivesse quem me ouvisse,
Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Ele tinha convicção de quem ele era e do que ele estava fazendo, do que ele já tinha feito. E sabia que tudo aquilo que ele estava passando não foi por negligência dele, não foi por delito dele, não foi por pecado dele. Mas ele sabia que Deus estava o afligindo. E com certeza Deus estava o afligindo, sim. Era uma aprovação de Deus para ele. E nós vamos ver no finalzinho, termina aqui a defesa final de Jó. Próximo vídeo nós vamos ver a fala do outro amigo que vai entrar em cena. E depois nós vamos ver o que é que Deus diz a respeito disso tudo. Qual é a resposta de Deus para Jó e como termina essa história. Amém? Agradeço a todos que estão aqui comigo nesse vídeo. E já deixo marcado a nossa volta para o próximo vídeo aqui conosco também, você e eu. E eu agradeço demais de coração. Já peço que você se inscreva, como eu já falei no começo do vídeo. Curta, comente, compartilhe, para que o YouTube possa entender que você está gostando do conteúdo. Amém? E que as bênçãos do nosso Deus possam ser derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo, na paz de Cristo. E até o próximo vídeo.